Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana com a disciplina de Gestão Estratégica de Marketing e Vendas. Eu sou o professor Guilherme Roldão e na nossa aula de hoje nós daremos continuidade, então, ao estudo do elemento preço do composto do Marketing Mix. E hoje nós vamos entender um pouquinho sobre o cálculo, do preço de venda. Nós vamos adotar aqui uma metodologia utilizada pelo Sebrae, para a análise do preço de venda de empresas comerciais. Então vamos lá, moçada, para a gente poder então conceituar e começar a falar sobre esse assunto, eu quero destacar com vocês que o preço de venda ele é um fator muito importante, é um fator de grande influência para o cliente, nas suas decisões de compra. A gente sabe que na hora de tomar a decisão, nós sim levamos em consideração o elemento preço. As empresas, então, elas precisam ter uma certa certeza, que estão oferecendo a melhor oferta para o seu cliente, sem perder efetivamente a sua lucratividade. Sendo assim, podemos perceber que a falta de informação por parte de grande parte dos gestores, principalmente das pequenas e das microempresas, sobre elementos como o custo de produção, sobre o mercado onde elas estão atuando, Isso mostra que eles apontam grandes dificuldades na precificação, do seu produto. Muitas das vezes, muitos empresários adotam metodologias simplesmente de análise de preço da concorrência e adotam preços similares dentro da sua empresa. Ou algumas outras empresas, na figura dos seus empresários, adotam a figura de que se eu pago R$10 esse produto, eu vou dobrar o valor e vou vender por 20. Isso já se tornaria aí uma metodologia errada, claro, de precificação, o que leva aí uma falta de conhecimento, então, do mercado aonde a empresa atua, bem como dos seus custos de produção. Então é interessante que muitas empresas também, quando elas se encontram em cenários, em mercados aí de forte concorrência, elas acabam adotando estratégias aí de redução drástica dos seus preços, sem critério algum, para verificar aí se isso está sendo uma alternativa gestora inteligente. E muitas das vezes essa empresa acaba se entrando em colapso financeiro, gerando aí grandes prejuízos, inviabilizando então a atividade. Bom, dependendo da estratégia que a empresa utiliza, a gente pode recordar da nossa aula anterior, essa empresa adotaria uma estratégia de precificação por super barganha, Então, no caso da super barganha, se utiliza um produto de qualidade, mas se cobra muito barato por isso. E aí eu lembro de comentar com vocês que isso acaba sendo uma ação predatória, é uma ação aí que isso pode levar a problemas, em relação à falta de conhecimento aí, obviamente, dos produtos ou do mercado ou ainda do custo de produção. Então, moçada, para fixar o preço de venda então de uma empresa, as suas mercadorias, para que a empresa ela atinja o objetivo final dela, que é ter lucro, sugerimos, então, ao empresário, ao empreendedor, conhecer, então, a importância da formação criteriosa do cálculo do preço de venda, bem como compreender toda a estrutura que está por trás da precificação. Existe todo um critério de elementos dentro dos custos da empresa que precisam ser considerados para precificar um produto. Nas nossas próximas aulas nós vamos entender aqui como é que funciona o ponto de equilíbrio, a situação onde quantas unidades nós precisaríamos vender para a gente não ter lucro nem prejuízo. Hoje nós vamos aprender simplesmente como fazer o cálculo do preço de venda. Bom, algumas nomenclaturas que nós vamos passar a ser muito comuns aqui nas nossas conversas. Primeira nomenclatura, nós vamos falar muito sobre receita, Receita é aquele elemento, aquela entrada de caixa que se dá por meio das vendas.
Outra nomenclatura que nós vamos utilizar muito é o CF, né, que significa custo fixo. É aquele gasto da empresa que, independente da quantidade produzida, ele permanece constante. PV vai ser o preço de venda, né? O nosso PV pode ser à vista ou pode ser um preço de venda a prazo. Quando a gente trabalha com preço de venda a prazo, a sugestão, né, que você, como estratégia, trabalhe isso talvez sem acréscimo nenhum ou que se acresça alguma porcentagem sobre o preço mediante as formas de pagamento que você estabelecer. Outra nomenclatura que nós vamos utilizar muito aqui é o CMV, que significa custo da mercadoria vendida. O CMV, pessoal, ele pode ter duas origens diferentes dentro da nossa empresa. Primeira origem, ele pode ser por meio de aquisição de produtos com fornecedores, ou seja, eu recebo um produto pronto, né? E eu só revendo. A gente utiliza muito essa questão aqui no caso das revendas. Então, o preço do custo da nossa mercadoria vendida é o preço da nota fiscal lá do nosso fornecedor. No caso da nossa empresa, ela produzir o nosso produto, né, para poder ser comercializado, a gente vai adotar para cálculo do nosso CMV, o somatório do material direto, que é o gasto da matéria-prima, o gasto da mão de obra direta envolvida no processo de produção e os custos indiretos para a fabricação desse produto. Outro elemento que nós vamos utilizar muito aqui nos nossos debates é o DV. DV significa as despesas variáveis, que são aquelas despesas que elas vão oscilar conforme a quantidade vendida, né? Então a gente vai ver aqui impostos, comissões, ou seja, quanto mais eu vender, mais eu pago. Quanto menos vender, menor vai ser o valor. Então ela tem uma variação aqui em relação à quantidade vendida. E o último elemento que nós vamos discutir muito aqui nesse nosso encontro sobre preço de venda é o ML. ML significa margem de lucro, ok? Então vamos lá. Algumas equações interessantes para a gente começar a adotar aqui e conhecer dentro da nossa análise do preço de venda. Primeira coisa que a gente vai tratar aqui é o cálculo percentual dos custos fixos, que significa o cálculo percentual dos custos fixos, ele é um elemento que vem a agregar ao preço de venda os custos fixos que a empresa tem e nós com interesse de recuperar esses custos fixos, né? Ou seja, pagar esses custos fixos no momento da comercialização dos nossos produtos. Então, nós vamos utilizar para esse cálculo a equação seguinte. Porcentagem de custo fixo é igual aos custos fixos totais ou médios, né, se a gente estiver avaliando vários meses, dividido pelas vendas totais ou as vendas médias mensais, se eu estiver utilizando como critério uma quantidade maior de meses de venda, tudo isso multiplicado por 100 para a gente ter um número percentual. Então lá, um exemplo que eu posso dar para vocês, imagina ali que uma empresa nos seus últimos 4 meses apresentou esses elementos aqui como custo fixo e essas quantidades aqui monetárias em relação às receitas. Então nós fizemos ali a média mensal, aritmética simples, né? Fizemos um somatório dos custos fixos e dividimos por 4, encontramos o custo fixo médio mensal e as vendas médias mensais, nós somamos aqui os 4 meses de venda, dividimos por 4 e temos aqui as vendas médias mensais. Aplicando ali dentro da nossa equação, né, os custos fixos mensais dividido pelas receitas médias mensais vezes 100, nós chegamos aqui a porcentagem de custo fixo de 25,17%. Então, vamos lá. E aí? E daí? Isso é bom ou é ruim? Aqui a gente começa já a fazer nosso primeiro tipo de análise, né, estratégica. O que isso impacta, pessoal? Quer dizer que a essa empresa, o que ela tem de custos fixos, ou seja, se ela vender ou não vender, ela tem que pagar de qualquer forma. Se ela produzir mais ou produzir menos, esses custos permanecerão constantes. E isso impacta nessas condições aqui em 25% de tudo aquilo que ela fatura.
Olha só, 1/4 de tudo que ela produz significa que isso é custo fixo. Então a gente já tem uma noção, um elemento aqui para a gente começar a tomar decisão se esses custos fixos estão demasiadamente onerosos ou se a empresa consegue controlá-lo aqui de forma, né, gerencial, mais administrativa. Vamos avançar. A gente tem um outro cálculo que a gente pode fazer aqui, que pode ser que aconteça que a gente apareça o nosso cálculo percentual de despesas variáveis. Na maioria das vezes, as despesas variáveis elas sempre vão aparecer em números percentuais. Por exemplo, eu pago 10% de imposto, eu pago 5% de comissões. Mas pode ser que em alguns casos esses números não venham em números percentuais, eles vêm em valores monetários. Daí, nós vamos utilizar essa equaçãozinha aqui para transformar os valores monetários em valores percentuais. Então, a gente tem lá, né, no caso, a gente quiser encontrar valor percentual, eu vou colocar lá o total das despesas variáveis dividido pelo total das receitas vezes 100. Então, eu vou transformar ali, no caso, e entender, por exemplo, quando eu tenho 5 mil reais de imposto, por exemplo, para pagar. O que isso significa em porcentagem? Significa que eu pago 5 mil reais a cada quantidade de vendas que eu faço. Então, eu vou trabalhar o total de 5 mil reais dividido pela quantidade de vendas que eu realizei, né, em valores monetários, vezes 100. Isso vai me falar o quanto essa despesa variável ela representa em números percentuais, ok? Bom, para fazer o cálculo do preço de venda, né, do nosso PV, nós podemos fazer esse cálculo aqui utilizando a seguinte fórmula. Então, olha só, PV é igual ao CMV, que é o custo da mercadoria vendida, dividido por 1 menos, aí dentro do parêntese, a porcentagem do custo fixo, mais a porcentagem das despesas variáveis, mais a margem de lucro que o empresário deseja, tudo isso dentro do parênteses dividido por 100. Então aqui, pessoal, muita atenção aqui na questão matemática, na álgebra, tá? A gente lembrar que a gente faz tudo primeiro que está dentro do parêntese, depois a gente resolve, né, as equações aqui fundamentais, para depois a gente não ser pego de surpresa aqui no caso da álgebra, né? Porque os cálculos são muito simples. Então, cuidado para a gente não pegar de surpresa e vamos fazer sempre primeiro o que está dentro do parêntese, beleza? Então, vamos lá, trabalhar um exemplo com vocês aqui, ó. Antes de trabalhar um exemplo, eu quero destacar algumas coisas com vocês aqui que pode ser que ocorram aí nas empresas que vocês gerenciam, vocês trabalham. Vocês não lançarem como gasto dentro da precificação investimento, por exemplo, como custos. Lembrando que esses elementos, né, empréstimo, por exemplo, financiamentos, isso tem que ser pago com o lucro da empresa. A gente não vai embutir isso no preço de venda, porque senão nós vamos inviabilizar muitas das vezes o nosso produto. Outra situação para destacar aqui também é que quando a gente vai fazer a formação do preço de venda, é interessante que você consulte o seu contador para verificar qual que é o regime de tributação que a sua empresa está inserida. Isso a gente vai analisar dentro das esferas federais, estaduais e municipais, se você tem obrigações tributárias, né? E quais são essas alíquotas, né? Qual é o percentual de imposto que você deve pagar aí compulsoriamente, né? Dentro para embutir isso na precificação do seu produto. Então vamos lá, vamos trabalhar um exemplo aqui para a gente começar a falar de números. Então esse exemplo nosso está aqui, ó. A gente fazer o exemplo 1, uma empresa que possui aqui receitas de R$ 151.876, né, previstas, um CMV adquirido, né, uma revenda, comprei esse produto do meu fornecedor lá a R$ 13,25. Essa empresa tem como despesas variáveis 8,36% de impostos, ele paga 2% de comissão sobre as vendas para os seus vendedores, possui um custo fixo de 18.195 e ele espera ter uma margem de lucro aqui de 12% sobre as suas vendas. Então, qual é o preço de venda sugerido para essa empresa?
Então, o preço de venda pode ser calculado por aquela nossa equação que se inicia sempre, pessoal, com a análise da porcentagem dos custos fixos. Então, a gente vai lá, analisar a porcentagem do custo fixo, que é o nosso custo fixo total dividido pela receita vezes 100. Chegamos lá que a porcentagem de custo fixo dessa empresa é de 11,98%. A gente jogando isso na nossa formulazinha do preço de venda, CMV, que é 13,25, dividido por 1 menos 11,98, que é a porcentagem do custo fixo, 8,36%, que é o valor dos impostos, mais 2%, que é o que ele paga de comissão, mais 12%, que é a porcentagem de lucro que ele espera alcançar com a venda desse produto. Tudo isso aqui dividido por 100. Então, o que eu fiz ali? Primeiro eu fiz o somatório de tudo que está dentro do parêntese, dividi por 100. O que estava dentro do parêntese, eu fiz 1 menos o que estava no parêntese, depois eu fiz a divisão dos 11,35 dividido pelo resultado que eu encontrei que está no nosso denominador. Cheguei ao valor aqui de R$ 20,18. Lembrando, pessoal, que esse cálculo tem que ser feito na mão, isso tem que ser feito aqui, na unha mesmo. O pessoal que tem feito isso aqui utilizando calculadora científica não tem encontrado o mesmo resultado, então cuidado para você não incorrer em erros, tá? Então faça isso aqui na mão mesmo para você ter noção como é que se elabora esse cálculo. Beleza? Vamos para o exemplo 2 aqui. O nosso exemplo 2 aqui, eu já não sou uma revenda, é uma empresa já que produz o próprio produto, Essa empresa possui lá receitas de R$200 mil, ela tem um CMV que ela gasta R$6 com matéria-prima, ela gasta R$3 de mão de obra direta e ela gasta R$1 de custos indiretos de fabricação, todos os valores unitários para produzir uma unidade. Então a gente entende que o total do CMV dessa empresa aqui é de R$10. Ela tem como despesas variáveis 5% de impostos, 1% que se paga de comissão, e ele também tem uma provisão de gastos aqui de 4% de entregas. Ela possui R$40 mil de custos fixos e espera obter uma margem de lucro aqui de 15%. Trazendo isso aqui para a nossa formulazinha, o único elemento que nós não temos dentro da nossa fórmula, novamente, porcentagem do custo fixo. Começamos aqui por ele. Porcentagem do custo fixo vai ser o custo fixo total, que é 40 mil, dividido por 200 mil, que é a receita total vezes 100. Contamos aqui que a porcentagem do nosso custo fixo é de 20%. Então, aplicamos isso à fórmula do preço de venda, 10, que é o nosso CMV, que é o somatório do MD mod mais CIF, dividido por 1 menos 20, que é o total do custo fixo, mais 5, mais 1 e mais 4, que é os elementos dentro das despesas variáveis, mais 15%, que é a margem de lucro que o empresário deseja obter, tudo que está dentro do parêntese, dividido por 100. Chegamos então aqui à precificação desse produto em R$ 18,18. Vamos tratar aqui um exemplo 3. Nosso exemplo 3, o que muda aqui? A gente também tem uma empresa que produz o seu próprio produto, então ela tem incidência aqui de gastos com matéria-prima, mão de obra direta e custos indiretos de fabricação para cada unidade produzida. Encontramos aqui um CMV, então, de R$ 7 para essa empresa. E o que apareceu de novo aqui? Ao invés das despesas variáveis aparecerem em porcentagem, elas aparecerem em valores monetários. Então, como é que eu faço esse cálculo aqui? Eu vou pegar o valor da nossa despesa variável e vou dividir pelo total das receitas vezes 100. E aí eu encontrei para cada elemento, impostos representa 5%, comissão representam 8% e entrega a gente tem um impacto aqui percentual de 3%. Os custos fixos percebidos dessa empresa são de R$ 5 mil e a margem de lucro que o empresário deseja obter é de 15%. Trazendo isso para a nossa equação aqui, encontramos que a porcentagem do custo fixo, que é o custo fixo total dividido pela receita total vezes 100, é uma porcentagem de custo fixo de 10%. Trazendo isso para a nossa fórmula do preço de venda, CMV, que é 7, dividido por 1 menos porcentagem do custo fixo, que é 10,
5 mais 8 mais 3, que são as nossas despesas variáveis, mais 15%, que é o valor da margem de lucro que esse empresário deseja obter. Tudo que está dentro do parêntese dividido por 100. Então, fiz primeiro os cálculos que estão dentro do parêntese, né? Depois eu peguei 1 menos o que estava dentro do parêntese e fiz a divisão do 7, né, pelo denominador encontrado. Cheguei ao valor aqui de R$ 11,86 de preço sugerido para esse produto. Então, moçada, o que eu recomendo para vocês? Peguem esses 3 exemplos, refaçam esses exemplos. Se tiver dúvida, vai no nosso fórum, aponta a sua dúvida, vamos esclarecer isso. São cálculos extremamente simples, mas é importante que vocês peguem isso, porque nós vamos começar a avançar. E quando a gente começar a falar de ponto de equilíbrio, nós vamos utilizar também os cálculos de preço de venda, tá? Então é importante que o preço de venda fique bem tranquilo, bem suave aí na mente de vocês. O que eu preciso destacar ainda na aula de hoje com vocês? Muito importante. Esse valor que nós encontramos de precificação, utilizando todos esses números, utilizando todos esses valores, né? Isso serve, então, pessoal, como um parâmetro, tá, de avaliação e comparação do preço que você está adotando em relação ao seu concorrente. Então, quer dizer que o preço que você encontrou é o preço que você tem que vender o seu produto? Claro que não. Nós vamos primeiro ter um parâmetro, nós vamos ter aqui um espelho onde nós vamos verificar com as condições que nossa empresa se encontra hoje, dentro daquilo que a gente vende, as nossas despesas, os nossos custos, o preço que nós estamos pagando pelo nosso produto ou o preço que ele custa para a gente produzir e verificar se isso possui viabilidade a partir da nossa realidade. Então, pessoal, dependendo da estratégia que a sua empresa adota, se ela adota uma estratégia premium, se ela adota estratégia de penetração, super barganha, enfim, e dependendo da estratégia que ela adota, o preço de venda, ele é um parâmetro para você fazer comparação. Imagine que você encontrou que a sua empresa, com todo esse cenário que ela encontra hoje, você tem um preço de venda sugerido aqui, por exemplo, de R$50. Mas quando você vai ao mercado, você percebe que os seus concorrentes têm uma precificação em torno de 60, 62 e o seu preço está bem aquém do mercado. Por exemplo, se você quer adotar uma estratégia de penetração, está no momento, utiliza aí que mesmo assim você vai ter a margem de lucro que você deseja. Né? Ou talvez, se você não quer adotar uma estratégia de penetração, quer trabalhar com a concorrência de igual para igual, você pode aumentar suas margens de lucro, você pode acabar ganhando mais com isso, talvez você estava superdimensionando, né, a sua margem de lucro. Mas vamos pensar um cenário oposto. Imagine que você encontrou um valor lá de R$50 do seu produto, mas a concorrência vende a 42, vende a 45. Isso quer dizer que você precisa ajustar suas contas, você precisa comprar de um fornecedor mais barato, você precisa reduzir os seus custos e, pelo amor de Deus, pessoal, a última coisa que vocês vão fazer é mexer na margem de lucro. Eu vou pedir isso na prova e quem colocar que mexer na margem de lucro é a estratégia mais indicada e adequada, eu vou dar errado na questão. Tá? Por mais que isso é um critério, né? Mas se você mexer na razão de existência da empresa, que é o lucro, você está indo contra o time, você está indo contra, né, a razão de existir uma empresa. Então vamos mexer no preço unitário do nosso produto, vamos cortar gasto, né? Vamos fazer gestão, para depois, se tudo foi feito e nada deu certo, aí pode ser que esse lucro está superdimensionado, tá? Pode ser que sim, mas a última coisa que vocês vão fazer é mexer na margem de lucro, tá, pessoal? Então, o que eu sugiro para vocês? Terminou a aula de hoje, não tem atividade, não tem tarefinha hoje. A tarefinha de vocês vai ser refazer esses cálculos da aula de hoje com o exercício de fixação, certo? Isso serve para vocês, não precisa mandar para mim. Tá? Guarda no caderninho, lembra desses valores, aprende como praticar o cálculo do preço de venda. Ok? Isso aí, moçada. Eu terminei aqui todo o meu raciocínio em relação a conteúdo, né, dentro do preço de venda. Agradeço a companhia de vocês que estão comigo até aqui. Até a próxima, então. Valeu!